Shalom, amada igreja, sejam bem-vindos a mais um culto da Igreja Batista no Jardim. E nós somos gratos por nós estarmos glorificando a Deus, adorando a Deus e falando da palavra de Deus neste site, no YouTube, publicamente para muitas e muitas pessoas. Então, que você aí na sua casa também adore e glorifique a Deus com liberdade, com a sua família. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim,
Aleluia, glória a Deus, porque Jesus Cristo morreu na cruz e hoje nós podemos ser perdoados e os nossos pecados foram lavados, não é mesmo? Então agora nós vamos passar a palavra para o pastor David Delson, que vai explanar a palavra de Deus. Shalom, queridos. Deus abençoe a todos. Estamos aqui mais uma vez para meditar na palavra de Deus. E eu gostaria nesta noite de meditar em Apocalipse capítulo 3 sobre a carta à igreja de Laodiceia. E o texto vai de 3:14 até o 21. Mas antes nós vamos orar ao nosso Deus. Santo e eterno Deus, grande é o Senhor, magnífico acima de todas as coisas. Senhor, queremos nos entregar nas Tuas mãos, Pai. Esteja nos usando segundo a Tua graça, da Tua misericórdia. Esteja abençoando este povo que está ouvindo, Senhor, e vendo esta mensagem. Que cada família seja, Senhor, protegida por Ti, abençoada por Ti no poder do nome de Jesus Cristo. Traz, Senhor, consolo àqueles que estão sofrendo, Senhor. Traz, Senhor, amparo para aqueles que estão, Senhor, precisando de um refúgio. Que o nome de Jesus seja glorificado sempre no meio da sua igreja, no poder do sangue de Jesus Cristo. Amém. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quero trabalhar o tema desta palavra, a igreja indiferente. A igreja de Laodiceia era uma igreja indiferente com relação à presença de Deus. O livro de Apocalipse é a complementação de uma história, da história de amor de Deus, que Deus vem escrevendo desde Gênesis. E aqui o livro de Apocalipse como se fosse o último capítulo dessa linda história. O livro de Apocalipse também é a continuação da história da igreja, a história que começou a ser escrita no livro de Atos. E em Apocalipse
Deus conclui essa história tão linda e maravilhosa com a sua igreja. E este livro de Apocalipse foi escrito às 7 igrejas da Ásia. E é repetido 7 vezes uma recomendação para a igreja, que diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. 7 vezes Deus repete esta recomendação para as igrejas. Então, o livro do Apocalipse é uma história muito linda, muito bonita do amor de Deus pelo seu povo. E há uma bênção prometida para todos aqueles que leem o livro de Apocalipse, aqueles que ouvem este livro e guardam o que está escrito neste livro. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 3 diz assim: bem-aventurado aquele que lê. Então, quem lê já é abençoado só pelo fato de ler. E bem-aventurado aqueles que ouvem. Então, até aqueles que não sabem ler, só o fato de também ouvir este livro também já é abençoado. E também continua dizendo assim: e as palavras da profecia guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então a recomendação é: leia, escute e guarde as palavras escritas neste livro, porque o tempo da volta de Jesus está próximo. Então alguns acham difícil o livro do Apocalipse, outros têm medo de ler, mas é lindo o livro do Apocalipse, porque fala da restauração de todas as coisas, a restauração da criação de Deus. Fala do galardão que Deus tem para os santos, seus servos, quando a igreja for arrebatada desta terra. Então tem muita promessa linda para os seus servos neste livro. Então é muito importante que a igreja leia, aplique e faça realmente acontecer na sua vida o que está escrito. Os 2 primeiros capítulos de Apocalipse, porque o primeiro capítulo é a apresentação de Jesus. Capítulo 2 e 3, ele fala sobre 7 igrejas. E este retrato da igreja, essas 7 igrejas, é compreendido o período de onde Jesus veio à Terra até a sua volta. Cada igreja representa um tempo em que se cumpre nesta terra em que a igreja está aqui. Por exemplo, Éfeso, a igreja de Éfeso, é a igreja do primeiro século louvável, porém ela estava começando a esfriar na fé, no amor, e estava começando a abandonar o seu primeiro amor. E é uma recomendação para que ela se arrependa e volte ao primeiro amor. Esmirna, do primeiro século até o 4º século, representa o tempo da perseguição que a igreja sofreu sobre os imperadores romanos. Pérgamo, nos séculos 4 e 5, determina o começo do romanismo. Os nicolaítas seriam os dominadores sacerdotais sobre o povo. O cristianismo se tornou religião oficial sob os auspícios de Constantino. Foi mais ou menos nos anos 300, quando Constantino ele tornou a igreja como religião oficial do governo. E daí a igreja começou a sofrer perseguição e domínio secular no meio da igreja. Tiatira, do século VI até o século XV, é a igreja da Idade Média. Foi o maior período chamado de período difícil, período das trevas da igreja, onde a Bíblia foi proibida de ser lida para o público. Ninguém tinha uma cópia da Bíblia em casa. Apenas os sacerdotes liam nos templos e às vezes de costa para o povo. Foi onde a Igreja Católica Romana controlou grande parte da cristandade no Ocidente. Foi o período da Jezabel vestida de escarlate.
a Grande Babilônia, até ser abalada pela Reforma. Esse período foi o mais longo do século VI até o século XV, em que ele foi implodido quando Lutero ele se rebelou, porque descobriu na Bíblia que o justo é salvo pela fé, e ali ele pregou 95 teses no Castelo Wittenberg, protestando contra os erros que a igreja tomou ao longo da sua história. Foi aí que a igreja começou a voltar a ler a Bíblia, que coincidiu com a descoberta da imprensa por Wittenberg, e a Bíblia começou a ser impressa, e assim a Europa foi vestida com esta palavra de Deus. Ela foi revestida com a presença de Deus, e houve um grande começo de avivamento nesta época. Sardes, dos séculos XVI ao século XVII, foi o período da pós-reforma. Essa igreja obteve um grande nome e duradouro, mas faltava impacto evangelístico e fervor do Espírito Santo. Esta igreja, nesse período, se tornou muito formal e não tardou muito, ela perdeu também o seu brilho. Foi um período que começou bem, porém não terminou bem. Tornou-se uma igreja fria, uma igreja apenas de aparência. Filadélfia representa os séculos 18 e 19, quando em João diz para Filadélfia que uma grande porta estava diante dela. E foi nessa época em que houve grandes avivamentos e movimentos missionários que varreram vários países, e o evangelho se expandiu pela Europa, Ásia e também América. Então foi um momento de grande fervor evangelístico até o século passado. Nós podemos verificar John Wesley, nós podemos ver Billy Graham, John Knox e muitos outros que foram grandes evangelistas nesta época, e multidões aceitaram o evangelho. Porém, Laodiceia é a igreja dos últimos dias. É retratada como uma instituição morna e apóstata. A apostasia é aquele povo que está dentro da igreja, tem todos os rituais externos de que é religioso, de que é puro, de que é santo, mas o coração está longe do Senhor. E a igreja do liberalismo, onde tudo é permitido, onde está dentro da igreja, mas ao mesmo tempo vivendo na prática do pecado. E o tempo do orgulho humano, onde o homem está no centro e não Deus. Por isso, querido, assim como no tempo de Pérgamo, em que o governo dominou a igreja e impunha o que deveria ser ensinado na igreja de Laodiceia, por causa do liberalismo e do orgulho humano, o povo tenta controlar o púlpito. É como que os pastores não pudessem falar em certos assuntos para não ferir alguém, porque senão ele pode sair da igreja. Então ele está até recomendando que tipo de mensagem os pregadores devem falar. Então isso é uma inversão dos valores cristãos. Então esta igreja Laodiceia que nós vamos nos ater nesta noite. Então cada igreja é tratada de modo singular. Para cada igreja, Jesus se apresenta numa função apropriada para aquela igreja. Então, para um, Jesus é o Rei dos Reis, mas aqui ele se apresenta como testemunha fiel, o Amém, o princípio da criação de Deus. Ele descreve o conhecimento que tem de cada uma individualmente. E a palavra que é repetida em cada carta, conheço. Eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu viver, eu conheço o teu procedimento. E ali ele relatava na carta o que ele conhecia daquela igreja. Todas as igrejas, exceto Laodiceia, receberam louvor de Deus pela maneira como estavam vivendo. Todas
exceto Esmirna e Filadélfia, são repreendidas. Algumas tinham coisas boas, mas também tinham coisas feias, más. E Jesus, ele não escondeu. Ele denunciou o que estava errado e elogiou o que estava certo. Cada uma é exortada a ouvir o que o Espírito diz. Então, todas as igrejas, elas receberam uma mensagem. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E para cada uma tem uma promessa diferente para os vencedores. Então, quais são estes vencedores que João recebe esta revelação, que estão na igreja? Quem são os vencedores hoje que estão na igreja? A promessa de galardão eterno é estendida tão somente àqueles indivíduos na igreja que são vencedores. Ser vencedor na igreja de Éfeso é manter o primeiro amor vivo, é nunca perder a primeira chama, o primeiro amor que tinha por Jesus, mesmo quando a igreja em geral se desviou disso. Então, na igreja de Éfeso, quem é vencedor? Aquele que mantém o primeiro amor por Jesus vivo. Na igreja de Esmirna, é ser fiel até a morte, juntamente com o restante da igreja, porque Esmirna foi uma igreja que sofreu muita perseguição, e a tendência era alguns querer desistir da fé. Mas ser fiel, mas ser vencedor é ser fiel até a morte. Ser vencedor na igreja de Pérgamo é resistir os nicolaítas e os seguidores de Balaão, resistir às falsas doutrinas, os falsos ensinamentos, as pessoas que querem levar o seu povo para o erro. Ser vencedor da igreja de Tiatira é manter-se separado da ímpia Jezabel, não se deixando contaminar por ela. E esta mulher é um símbolo de rejeição à vontade do Senhor. E esta mulher vai simbolizar até uma cidade, Babilônia, capítulo 17 em diante de Apocalipse. Uma cidade que rejeita a presença de Deus. E esta mulher, no Antigo Testamento e agora em Babilônia, ela tenta contaminar tudo que se torna de Deus. Todos aqueles que se chegam para Deus, ela tenta perverter. Então, ser fiel é se separar dessa imundície que está aí no mundo. Ser vencedor na igreja de Sardes é manter a vida cheia do Espírito, mesmo em meio a uma atmosfera dominada pelo formalismo. Então, aquele período em que a igreja se tornou tão formal que não tinha nenhum poder evangelizador e também não buscar a presença do Senhor, ser fiel, ser vencedor é manter uma vida cheia do Espírito Santo. Ser vencedor na igreja de Filadélfia consiste em seguir essa igreja pelas portas abertas ao serviço cristão. Olha que Filadélfia foi uma igreja que teve espaço para avançar com o Evangelho. Então, ser vencedor hoje é aproveitar as portas que Deus nos abriu para avançar com a sua obra. Ser vencedor na igreja de Laodiceia é permanecer fiel à confiança em Cristo, em meio a uma igreja apóstata. Então, no meio de uma igreja liberal, uma igreja que mistura as coisas santas com as profanas, que não faz diferença entre a igreja e o mundo, ser fiel é permanecer confiante que Cristo está no centro de todas as coisas e não se misturar com essas coisas que estão no mundo. Então, eu dei esta explanação sobre a visão do livro do Apocalipse, que trata das 7 igrejas, e a partir das 7 igrejas, ele vai mostrar o que vai acontecer em cada período da história até a volta de Jesus. E nós então não estamos entendendo que Laodiceia representa este último período que Jesus está contando no seu calendário. Porque é uma igreja indiferente às coisas de Deus. Então,
Jesus se apresenta a esta igreja, versículo 14, como o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Olha só os títulos que ele se apresenta. Uma testemunha fiel e verdadeira. Significa que Jesus está olhando para uma igreja e ele não vai ser enganado. Ele não vai dar um testemunho falso. Ele vai dar um testemunho fiel e verdadeiro de como realmente está a igreja. O Amém significa que ele também é verdadeiro. Aquele que está em nome de Deus, olhando para aquela igreja. E ele vai julgar esta igreja. Jesus também se apresenta como o princípio da criação de Deus. Paulo diz nas suas cartas que Jesus estava no princípio de todas as coisas. Quando Deus criou o mundo, lá em Gênesis, Jesus estava ali com Deus, criando todas as coisas. E aqui na igreja, Jesus também ele é o criador da nova criação. Porque Jesus, através do seu sacrifício na cruz, ele levantou, ele formou, ele fundou uma nova humanidade. Assim como Adão começou a primeira humanidade, Jesus ele começa uma nova humanidade. Agora dos regenerados, dos salvos, dos escolhidos de Deus. Então ele começa uma nova criação. E é a partir desta nova criação que todas as coisas serão restauradas. Quando Jesus vier nos buscar e levar para o céu, nosso trabalho ainda não terminou, nós vamos continuar, porque nós iremos com Jesus restaurar toda a sua criação. Nós iremos governar com Jesus. Nós iremos julgar aqueles que não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. E só depois nós teremos as nossas moradas celestiais lá no céu. Mas haverá muito trabalho para o Senhor, da igreja, depois do arrebatamento, porque nós iremos continuar a restauração de todas as coisas juntamente com Jesus. Então essas duas criações, em Gênesis e com Jesus, elas vão se completar. Deus é fiel. E Apocalipse fala sobre isso, que ele vai restaurar todas as coisas. Vai estar restaurando o homem, restaurando toda a sua criação para a glória de Deus. Então, esta carta, dos versículos 15 a 19, ela tem algumas denúncias muito fortes. Começa dizendo assim: conheça as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. É interessante que Jesus usa alguns eventos da própria cidade de Laodiceia para ilustrar como estava aquele povo. Laodiceia era uma cidade que não tinha água potável na própria cidade. Esta água vinha por tubulações de longe para a cidade, ela chegava morna na cidade. E por isso as pessoas achavam dificuldade de beber esta água morna. Então Jesus compara esta igreja como esta água morna. Era uma posição da igreja neutra, em que estava dentro da igreja, mas nem saía para o mundo totalmente e também não ficava na igreja totalmente. Não se entregava ao mundo totalmente, também não se entregava a Jesus totalmente. Era aquele meio termo, como se chama, em cima do muro. Isso se tornava repulsivo para Jesus. Era um povo indeciso, que não tomava uma atitude, uma escolha real por ele. Então, essa igreja, ela tinha este problema. E Jesus estava a ponto de vomitá-lo, assim como aquela água ruim que a cidade tinha. Então, quando Jesus
ele olha para esta cidade e esta cidade se vê em uma situação que não é real, porque o versículo 17 diz: você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Então, viver nesse estilo de vida, de estar no mundo, estar na igreja, de viver coisas do mundo, coisas da igreja, então eles achavam tão normal aquilo. E como eles tinham prosperidade econômica, prosperidade espiritual, eles se achavam, realmente estavam agradando a Deus e estavam muito felizes. Mas Jesus disse: vocês se veem assim, como bem de vida e de que não precisam de nada, que vocês são ricos. Mas a testemunha fiel denunciou quem realmente eles eram. Jesus disse: mas você não sabe que é infeliz. Sim, você é miserável, pobre, cego e nu. Imagine uma denúncia dessa para a igreja que não se via nesta situação. Então Jesus falou realmente a verdade. Isso é uma característica muito forte da justiça de Deus. Deus, ele ama o pecador, mas ele não ama o pecado. Ele realmente denuncia para que a pessoa tome uma atitude de arrependimento diante dele. Esta igreja se orgulhava porque tinha sido fundada também pelos apóstolos e achavam que eram portadores da verdadeira luz. Mas, no entanto, Jesus diz: não, vocês não transmitem coisas boas para o povo. Vocês são infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus. Mas Jesus, ele ama a sua igreja. Ele apenas não mostra o pecado e deixa a pessoa se corroer no seu remorso e na sua miséria. Não, ele traz a solução. Ele mostra o caminho que nós podemos trilhar para sair do erro em que estamos envolvidos. Ele diz o seguinte, versículo 18: aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente. E colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Veja só o que Jesus diz. Eu tenho a solução para o erro de vocês, para o pecado de vocês. E está em mim o que vocês precisam. Então Jesus dá conselhos para aquela igreja. Comprem de mim ouro refinado, para que vocês de fato sejam ricos. Por que ele disse: comprem de mim ouro refinado? Porque até hoje nós sabemos que existe aquilo que é original e aquilo que é falsificado. Para o problema do homem, o pecado do homem, existem muitas ofertas na praça de soluções. Sejam religiosos, sejam filosóficos, sejam sociais, sejam políticos, existem inúmeras ofertas que você pode resolver o seu problema. Porém, apenas um remédio pode nos curar e sarar a nossa alma, que é Jesus. Por isso Jesus diz: compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. E veja que é até uma ironia, porque Laodiceia era famosa por ser uma igreja, uma cidade rica. Não havia crentes pobres naquela igreja, financeiramente falando e socialmente falando. Era uma igreja rica. Porém, Jesus diz: não, vocês são pobres. Se querem riqueza, precisam vir buscar em mim essa riqueza. Então, a verdadeira riqueza espiritual vem exclusivamente de Deus. Ele oferece este ouro puro refinado pelo fogo. Então, queridos, não aceite nenhuma oferta para a solução do pecado, a não ser Jesus Cristo. E como é que nós podemos ser refinados pelo fogo? Pedro tem uma explicação
para isso. Ele diz que as provações e as tentações que nós sofremos são os testes para aprovar o servo de Deus. Diz assim: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então, o que Pedro está dizendo é o seguinte: a vossa fé tem que ser aprovada nas provações, nas tentações. Então, quando o mundo oferece vantagens para nós, coisas que são agradáveis à nossa carne, nós não devemos aceitar, que senão nós seremos reprovados por Deus. Mas nós devemos aceitar aquilo que enche de louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Precisamos pedir a Deus que nós sejamos revestidos da sua forma de pensar, da sua forma de sentir, da sua forma de decidir. Então nós assim estaremos sendo refinados pelo fogo, como ouro refinado. E além disso, Jesus diz: também compra de mim vestes para vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente. Era uma outra coisa interessante que em Laodiceia havia fábricas de lã, de linho fino. Roupa não faltava para aquele povo, mas estavam nus diante de Deus. O que Jesus quer é que nós tenhamos vestes diferentes, vestes de pureza e de atos de justiça. Olha só o que diz o profeta Jeremias: todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades nos arrastam como vento. Então toda a justiça humana, toda a glória humana diante de Deus não vale nada. Tudo o que vale em nossas vidas é o que vem de Deus para nós. Então nós precisamos vestir uma nova veste que vem de Jesus. A veste da justiça dele, da presença dele em nossas vidas. Apocalipse capítulo 7 diz assim: uma grande multidão de salvos que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estava em pé diante do trono de Deus, trajando compridas vestes brancas, os quais foram lavadas e branqueadas pelo sangue do Cordeiro. Então, o povo que se apresenta diante de Jesus, ele não tem vestes sujas. Ou seja, ele não pode entrar na presença de Jesus em pecado, mas sim ser revestido com vestes que foram lavadas no sangue de Jesus. Ou seja, a nossa vida deve ser purificada pelo sangue de Jesus, porque só assim teremos acesso ao Pai. Quando Moisés fez o tabernáculo, a primeira mobília que havia na entrada do tabernáculo era um altar de bronze. E esse altar era para sacrifícios animais, para perdão dos pecados dos homens. Então ninguém passava para dentro do tabernáculo se não oferecesse sacrifícios ali naquele altar de bronze, altar de juízo de Deus. Assim mesmo nós. Não adianta ter o nome de crente, frequentar a igreja há anos e anos. Se não se arrepende dos seus pecados, não tem acesso à presença de Jesus. Por isso que ele recomenda: compre de mim vestes brancas. Também Jesus aconselha: e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Interessante que em Laodiceia também era famosa pela parte da medicina. Segundo a história, havia ali um colírio que trazia a saúde para a vista do homem. Mas eu estava dizendo que aquela igreja tinha um problema de visão. Eles não conseguiam ver como estavam diante de Jesus. Somente Jesus pode curar a cegueira espiritual que aflige os orgulhosos
e autossuficientes. Então, o erro é quando nós nos esquecemos do sacrifício de Jesus em nossas vidas e começamos a confiar em nós mesmos. Então, eles viam a sua própria situação porque eles não viam a sua própria situação porque estavam cegos. Eles não viam como Jesus via, eles se viam ricos, bem de vida e prósperos. Mas Jesus os via como pobre, cego, miserável e nu. Por que eles não viam a si mesmos como Jesus via? Porque eles estavam cegos. Pois aquele que não tem estas coisas é cego, vendo só o que está perto, e se esqueceu da purificação de seus antigos pecados. Quantas pessoas entram na igreja, se batizam, se tornam membros da igreja, mas os antigos pecados nunca foram abandonados. E esta pessoa está se identificando com a igreja de Laodiceia, achando que Jesus vai passar a mão na cabeça, porque ele não se arrepende e não abandona o pecado. Então, esse colírio de Deus tem o poder de trazer a real situação para que nós possamos ver realmente quem nós somos diante de Deus. Isso é tão tremendo porque às vezes a pessoa está na igreja e ela está nesse muro, não é nem crente totalmente, nem do mundo totalmente. Isso aconteceu também com os israelitas. Olha só o que diz a palavra. Moisés convocou todos os israelitas e lhes disse: os seus olhos viram tudo que o Senhor fez no Egito, ao faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra. Com os seus próprios olhos vocês viram aqueles grandes sinais e grandes maravilhas. Mas até hoje o Senhor não lhes deu mente que entenda, olhos que vejam e ouvidos que ouçam. Como pode isso acontecer? Moisés disse que os olhos deles viram o que Deus fez no Egito. O povo viu o que Deus fez com Faraó, viu o que fez com seus oficiais. Com os próprios olhos eles viram isto. Mas a palavra diz: mas Deus não deu a vocês mente que entendam, olhos que vejam e ouvidos que ouçam. Sabe o que aconteceu, irmãos? É que o povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu deles. Aquele episódio do bezerro de ouro foi uma tentativa de voltar para o Egito. A mente deles não mudou, a visão deles não mudou, o entendimento não mudou, os ouvidos não entendiam. E quem é a igreja de Laodiceia dentro da igreja, ele vê as coisas só do lado natural do que está acontecendo. Ele não consegue entender o que Deus está fazendo no meio da igreja. Ele não consegue ver os milagres do Senhor na igreja. Ele é apático, ele não tem nenhuma reação quando Deus fala através de alguém, quando Deus se manifesta no meio da igreja. Ele não percebe. Ele não sabe discernir as coisas que Deus está fazendo no mundo, no Brasil. Não sabe. Muitos não estão entendendo que esse período é um período de chamamento de Deus à atenção da sua igreja e das nações. Porque estão vendo apenas pelo lado natural, estão cegos. Muitos querem apenas que termine a quarentena para que volte tudo ao normal. O servo de Deus não vai voltar nunca mais ao normal, ele sempre será um anormal, porque Deus lhe mostra o que ele está fazendo. Por isso, querido, a igreja de Laodiceia era uma igreja cega, era uma igreja surda, porque não via o que Deus estava fazendo. Então, essa palavra de Isaías diz assim: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração deste povo se torna insensível, de má vontade de ouvir com os ouvidos, fechar os seus olhos. E assim, se assim não fosse, poderiam ver com os olhos,
ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, eu os curaria. Isaías está dizendo, olha, este povo está sempre ouvindo, mas nunca entende. Queridos, tem pessoas com muitos e muitos anos na igreja, já ouviram a palavra milhares de vezes, mas não entendem a Bíblia. Eles não conseguem praticar o que estão ouvindo. Eles não conseguem fazer o que Deus está pedindo, porque os seus olhos estão cegos, os seus ouvidos estão surdos. Isso traz uma insensibilidade, uma cegueira, porque não deixa o pecado totalmente, não se entrega totalmente a Deus, então eles ficam nessa loucura de estar na igreja, mas com o coração insensível, porque não quer se entregar totalmente a Jesus. Então, queridos, Jesus traz alguns conselhos mais para esta igreja, além deste que ele já deu, que compre ouro fino, ou seja, que você se entregue totalmente a Jesus e seja purificado por Ele, que você mude as suas vestes, vestes ímpias do pecado pelas vestes da justiça, e que você tire a venda dos seus olhos para ver o que Deus está fazendo, o colírio. Ele dá mais conselho. Jesus realmente ama muito a sua igreja. E o conselho que diz assim, é o seguinte: eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Por nos amar, Ele não vai passar a mão na nossa cabeça. Ele não vai aceitar sempre o erro. Haverá um juízo, queridos. Então é preciso que a gente entenda que é melhor agora ser arrependido do que mais tarde, na sua volta. Então, Ele repreende e disciplina quem ama. E Ele diz assim, portanto, seja zeloso e arrependa-se. Ou seja, Ele diz o seguinte, seja zeloso com a minha palavra. O que você ouviu, o que você leu, comece a praticar. Sabe uma forma de juízo? É quando a pessoa conhece muito da Bíblia e não pratica. Quando ele ouve muitas mensagens, mas não pratica. Isso traz juízo, porque ele não é mais ignorante, ele está sabendo e decide fazer a coisa errada pelo seu próprio coração duro. Então, Jesus vem dizer, você quer realmente ser sarado, ser restaurado? Então, seja zeloso para com a palavra e arrepende-te. É o que diz a palavra de Deus aqui, arrepende-te. E a igreja de Laodiceia é aquela igreja que não usa muito essa palavra hoje em dia de arrependimento. Hoje as pessoas colocam outros nomes para o pecado. Eu não estou em pecado, eu estou com problemas. Eu não estou em pecado, eu estou com dificuldades. E aí começam a consultar outros que não têm a solução verdadeira, recebem conselhos errados, e alguns até tomam remédios, achando que isso vai curar o pecado. Mas o único remédio é o sangue de Jesus. Arrependa-se. Interessante que essa palavra arrependimento foi a primeira mensagem que João Batista pregou quando ele começou seu ministério. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia, arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Arrependimento é mudar de vida, abandonar o erro, abandonar o passado, abandonar o pecado, para que possa entrar no reino dos céus. Esse reino Jesus preparou para nós governarmos junto com Ele, para reinar junto com Ele. Mas só entra lá aquele que foi lavado pelo sangue de Jesus. A mensagem do próprio Jesus, quando começou o seu ministério aqui, foi, daí em diante, Jesus começou a pregar dizendo, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. A mesma mensagem de João Batista foi de Jesus, arrependimento. Jonas, quando Deus chamou para pregar em Nínive, e Nínive era uma cidade que não conhecia Deus, mas quando Jonas pregou, aquele rei se arrependeu, e ele decretou arrependimento para todos da sua nação.
porque ele ouviu o juízo de Deus sobre a sua vida, sobre a sua nação. Então, quando Jesus diz arrependam-se, é a igreja que precisa se arrepender dos seus pecados, da sua mornidão, do estar em cima do muro, de estar envolvido no pecado e na igreja, para que ele não sofra nenhum tipo de juízo. E Jesus continua com o seu conselho dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Interessante que esse texto ele é escrito para a igreja de Laodiceia. Essa igreja estava tão pecaminosa que Jesus já estava fora da igreja. Ele tinha expulsado Jesus da igreja por causa dos seus pecados. É claro que tudo continuava funcionando. Todos os rituais religiosos funcionavam ali. Tudo pronto, as vestimentas que eles iam para a igreja, os cânticos, as palavras, tudo funcionava. Mas Jesus não estava ali. Que sentença para uma igreja, queridos. Dela ter o prédio, ter tudo funcionando, todo o trabalho funcionando, mas Jesus está fora, porque a igreja está com o coração longe dele. Então, assim como Filadélfia era uma igreja que tinha uma porta aberta diante dela, Laodiceia tinha uma porta fechada para Jesus. Então Jesus ele continua com os seus conselhos e diz: se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Mas veja só a educação de Jesus. Que Deus, que rei educado. Ele não quebra a porta para entrar. Ele não empurra a porta para entrar. Ele não faz nenhum tipo de violência para entrar, mesmo para trazer o bem. Ele espera que nós abramos a porta do nosso coração para recebê-lo. Se nós não fizermos isso, ele não vem com violência para nos oferecer o que ele tem de bom. Então, este entrar significa eu preciso abrir o meu coração, deixar Jesus reinar em minha vida, para que eu tenha comunhão com Ele, para que eu tenha acesso ao reino dos céus, para que eu tenha a garantia de usufruir todas as promessas que estão em Apocalipse para a minha vida. Já imaginou morar naquela cidade santa? Comer daquela árvore da vida, beber da água da vida. Mas tudo isso se a gente abrir o coração e recebê-lo e mudar de vida. E ali também diz: eu cearei com ele e ele comigo. Cear com Jesus é dizer: ele faz parte da minha família. Cear com Jesus dizer: eu sou dele e ele é meu. Porque a bênção maior é estar na presença e na mesa do Rei. Nós estaremos lá na boda do Cordeiro, ceando com Jesus, porque nós nos arrependemos dos nossos pecados. E ele termina dizendo no versículo 21, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, ao que vencer, terão o privilégio de reinar com Cristo. Então nós iremos sentar também em tronos para governar, para julgar as nações. Nós iremos também sentar no trono para restaurar todas as coisas com Jesus, toda a criação. Tudo Jesus criou que foi danificado pelo pecado vai ser restaurado. Só não vai ser restaurado aquilo que não é possível restaurar. Por exemplo, Satanás não vai ser possível restaurar. Vai ser lançado no lago do fogo. Os que seguem a Satanás também, neste mundo, não vão ser possíveis restaurar. Vão ser também lançados no lago de fogo. Mas, aquilo que for possível restaurar, nós como igreja, nós vamos restaurar com Jesus. E quem é o vencedor? Então, se ele diz ao vencedor, e aqui está no singular,
nem todos que estão dentro da igreja são vencedores. São vencedores aqueles que vivem de acordo com o que Jesus diz na sua palavra. Mas aqueles que vivem de acordo com a igreja de Laodiceia, um pé no mundo, um pé na igreja, dividido, esses não são vencedores, estes são perdedores. Todo aquele que está dissimulado no meio da igreja, ele não é um vencedor, ele está se enganando a si mesmo. Ele está cego, não está vendo o perigo que ele está correndo. Então eu aconselho a você que você seja um vencedor, se decida totalmente por Jesus, para que você sente com ele no seu trono. Então, ao vencedor, tem o privilégio de reinar. Assim como Jesus só reinou lá nos céus, porque ele foi obediente até a morte de cruz, ele pede também de nós. A gente vai reinar somente aqueles que são obedientes a Jesus totalmente. Então, querido, assim como existe o joio e o trigo, na igreja também existe os que são de Jesus e os que não são. Os que são verdadeiros e aqueles que aparentemente são verdadeiros, mas não são. Então decida-se hoje por Jesus para que você tenha este privilégio. Ele conclui dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça, não com os olhos naturais, mas ouça Jesus falando com você hoje. Você está tendo mais oportunidade de se arrepender e voltar para o seu caminho inteiramente. Então, esta situação que estamos vivendo no mundo hoje é a oportunidade para as nações se arrependerem, para o mundo se arrepender. Mas, pelo que eu estou vendo, não está havendo arrependimento do povo. Eles não estão ouvindo o que Jesus está falando. Já começou a aparecer denúncias, roubos, engano no meio do sofrimento com a Covid-19. Já começou a aparecer pessoas que enganaram o povo, enganaram outras pessoas, que mentiram para receber auxílio do governo, que não necessitavam. Então está mostrando que eles não estão arrependidos. Jesus diz: ouça o que o Espírito Santo está falando. Se você que é a igreja, que vive numa vida totalmente carnal, totalmente humanista, vivendo só para a sua profissão, para o seu comer, beber e vestir, Jesus está dizendo: ouça, mude de vida. Não volte mais como você estava no passado, aqui 3 meses atrás, mas que você se entregue a Jesus e seja um vencedor. Esses dias têm mostrado, é um chamado para a igreja para saber quem é de Jesus e quem não é. Muitos, nesses dias de reclusão, se santificaram cada vez mais para Jesus. Mas muitos se entregaram para valer do pecado, já que não tem ninguém por perto vigiando. Cuidado, Laodicense, se arrependa, porque Jesus está olhando. Ele é testemunha fiel e verdadeira. Portanto, Jesus, ele denunciou o pecado, mas ele também oferece o perdão. Ele oferece a reconciliação. Ele oferece o arrependimento para nós. Ele não apenas condena a igreja, ele mostra a realidade e mostra o caminho para sair desta condenação. Então, que nós possamos, como a igreja do Senhor, não ser como a igreja de Laodiceia, mas ser uma igreja realmente humilde diante de Deus, sujeita ao senhorio de Jesus, e que Ele possa nos levar em bom caminho até a glória. No poder do sangue de Jesus. Amém. Senhor, nós te adoramos nesta noite, glorificamos, Pai, e que esta palavra possa permanecer em nós, e que nós possamos voltar depois desta reclusão, mais próximos de Ti, mais empenhados contigo, mais íntimos de Ti, Senhor. Que a gente possa fazer uma avaliação profunda e arrancar do nosso coração todo tipo de pecado, todo tipo de ídolo no nosso coração. Que a gente nunca mais fique em cima do muro, mas que seja totalmente Teu, pelo poder do sangue de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Shalom, em nome de Jesus.